a verdadeira função espiritual das pirâmides. As pirâmides não são o que nos contaram. Por séculos, nos contaram uma história simples. Disseram que as pirâmides eram túmulos, que serviam apenas para abrigar corpos de faraós, que eram monumentos funerários de uma civilização antiga, primitiva, limitada. Mas e se essa história não estiver errada, apenas incompleta? Não vamos impor crenças. Não vamos substituir um dogma por outro. Vamos apenas fazer algo essencial para a elevação da consciência, questionar com honestidade. A narrativa oficial. A versão ensinada nos livros é clara. As pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, teriam sido construídas como túmulos reais. Segundo essa narrativa, os faraós eram enterrados nelas, junto com objetos pessoais, para a vida após a morte. Essa explicação foi repetida tantas vezes que passou a ser aceita como verdade absoluta. Mas quando analisamos com atenção, surgem perguntas que não podem ser ignoradas. A Grande Pirâmide, onde está o corpo? A primeira grande questão é simples. Nenhuma múmia foi encontrada dentro da Grande Pirâmide. Nenhuma. Nem do faraó Kelps, nem de qualquer outro. E isso é um fato arqueológico. Outras pirâmides menores possuem vestígios funerários, sim. Mas a Grande Pirâmide, a mais impressionante de todas, não. Nenhum sarcófago com corpo. Nenhum objeto funerário típico. Nenhuma evidência clara de sepultamento. Isso por si só já deveria nos fazer parar e refletir. Outro ponto fundamental: a Grande Pirâmide não possui inscrições funerárias. Nenhum hieróglifo interno. Nenhuma invocação aos deuses. Nenhuma narrativa sobre a morte do faraó. Nenhuma orientação espiritual típica de rituais mortuários egípcios. Isso é extremamente estranho. Os egípcios registravam tudo, em paredes, em tumbas, em templos e em obeliscos. Por que justamente o monumento mais grandioso seria silencioso? Agora, vamos olhar para a engenharia. A Grande Pirâmide possui alinhamento quase perfeito com os pontos cardeais, precisão matemática absurda, erro menor que 0,05 grau, proporções que envolvem π e a razão áurea, algo que até hoje impressiona engenheiros e cientistas. Câmaras internas com ressonância acústica específica, um sistema complexo de corredores e condutos. Tudo isso para um túmulo? Se fosse apenas um sepulcro, por que tamanha precisão? Por que tamanha complexidade? Por que tamanha integração com matemática, geometria e astronomia? E agora surge uma pergunta ainda maior. Por que pirâmides existem no mundo inteiro? Egito, América Central, América do Sul, Ásia, China, Indonésia, Europa Antiga, até estruturas piramidais submersas. Civilizações separadas por oceanos, sem contato aparente, construíram estruturas semelhantes, com funções que vão muito além de túmulos. Isso sugere algo profundo. Talvez as pirâmides não fossem apenas culturais. Talvez fossem funcionais. Aqui introduzimos uma ideia, sem afirmar, apenas sugerir. E se as pirâmides fossem dispositivos energéticos? Amplificadores de frequência? Centros de alinhamento entre Terra e cosmos? Instrumentos espirituais? A própria forma piramidal concentra energia no ápice, distribui forças para a base, cria estabilidade estrutural e vibracional. Nada disso é místico. É geometria básica. Hoje, cientistas modernos investigam propriedades acústicas das câmaras, campos eletromagnéticos ao redor das pirâmides, efeitos da forma piramidal sobre matéria, água e organismos vivos. Alguns estudos sugerem conservação de alimentos, alteração na cristalização da água, influência sobre estados meditativos. Nada conclusivo ainda, mas suficiente para dizer: algo acontece ali. Por que isso foi simplificado? Aqui entramos em uma reflexão delicada. Civilizações antigas possuíam astronomia avançada, matemática precisa, engenharia sofisticada e espiritualidade integrada à ciência.
Talvez, em algum momento da história, tenhamos reduzido esse conhecimento para torná-lo mais fácil de controlar, explicar ou ensinar. Talvez o mundo antigo fosse mais complexo do que estamos dispostos a admitir. As pirâmides não são apenas pedras empilhadas. Não são apenas túmulos silenciosos. E talvez nunca tenham sido apenas isso. Agora, vamos explorar conexões cósmicas, energia e som, relatos de cura, alinhamentos planetários e as possíveis funções espirituais dessas estruturas. Não para acreditar cegamente, mas para lembrar que a humanidade já soube muito mais do que hoje em dia. Respire fundo. Porque quando questionamos o passado, expandimos a consciência no presente. Um fenômeno global impossível de ignorar. Quando a mesma forma surge em todos os cantos do planeta, algo profundo está sendo comunicado. Depois de olharmos para a Grande Pirâmide e percebermos que a narrativa oficial não se sustenta por completo, surge uma pergunta ainda mais desconcertante. E se o Egito não for um caso isolado? E se as pirâmides não forem apenas um fenômeno egípcio, mas um padrão planetário? Aqui, a mente começa a se abrir, não por crença, mas por acúmulo de evidências. Hoje, já são conhecidas centenas, e possivelmente milhares de estruturas piramidais espalhadas pelo planeta. Elas estão na África, nas Américas, na Ásia, na Europa, em ilhas remotas, em selvas densas e até sob o mar. Povos separados por oceanos, milênios e línguas diferentes, construíram a mesma forma essencial. Isso, por si só, já é extraordinário. Essas civilizações não tinham contato entre si, não compartilhavam escrita, não compartilhavam tecnologia e não compartilhavam mitologia. E ainda assim, escolheram a pirâmide. Não o cubo, não o círculo, não o templo horizontal. É a pirâmide. Por quê? A pirâmide não é apenas um formato. Do ponto de vista geométrico, a pirâmide é única. Ela concentra energia no ápice, distribui peso de forma perfeita, cria estabilidade extrema, gera ressonância interna, conecta a base na Terra e seu topo no céu. Em termos físicos e energéticos, é uma máquina geométrica natural. Não é apenas estética. É função. Na psicologia profunda e na espiritualidade, existe um conceito-chave: arquétipos universais. A pirâmide representa ascensão, hierarquia da consciência, caminho do múltiplo para o uno, matéria elevando-se ao espírito. Talvez essas civilizações não estivessem apenas construindo edifícios, mas materializando um conhecimento interno comum. Ao estudar pirâmides de diferentes regiões, surgem padrões inquietantes, proporções matemáticas semelhantes, alinhamentos com eventos celestes, relação com água subterrânea, localização em pontos energeticamente especiais, uso ritual não funerário. Mesmo onde os materiais mudam, como pedra, terra, basalto, a intenção estrutural permanece. Como povos sem contato sabiam disso? Como povos separados por milhares de quilômetros, oceanos inteiros, eras geológicas, sabiam qual forma construir? Onde construir? Para que construir? Há apenas algumas possibilidades lógicas, coincidência extrema que é estatisticamente improvável. Um conhecimento humano muito mais antigo do que imaginamos. Uma herança civilizacional perdida. Um conhecimento transmitido por meios não convencionais. Ou uma combinação de tudo isso. Diversas tradições afirmam que certos locais do planeta amplificam consciência, facilitam estados alterados e conectam Terra e cosmos. Curiosamente, muitas pirâmides foram erguidas exatamente nesses pontos. Isso nos leva a uma ideia poderosa. Talvez as pirâmides não fossem apenas construções locais, mas nós, de uma rede planetária. Assim como o corpo humano possui sistema nervoso, centros energéticos, pontos de acupuntura, o planeta pode possuir linhas energéticas, pontos de ressonância, centros de equilíbrio. As pirâmides aparecem frequentemente nesses locais. Talvez não sejam monumentos isolados, mas parte de um sistema maior. O silêncio da história oficial.
A história tradicional prefere explicações simples. Eram túmulos, era vaidade, era poder político. Mas essas explicações não explicam a repetição global, não explicam a precisão, não explicam a função energética, não explicam o alinhamento cósmico. Quando algo se repete no planeta inteiro, não é local, é civilizacional. Não estamos afirmando conclusões. Estamos observando padrões. A ciência avança assim. E a consciência também. Primeiro vemos, depois conectamos. Só então compreendemos. O padrão está diante de nós. Pirâmides em todo o planeta. Mesma forma. Mesma intenção aparente. Culturas diferentes. Mesmo arquétipo. Talvez a pergunta não seja por que elas existem, mas sim, o que nós esquecemos e precisamos nos lembrar? Agora, vamos dar mais um passo, a relação entre pirâmides, cosmos e alinhamentos celestes. E aí, o mistério começa a se aprofundar de verdade. Até aqui, vimos que as pirâmides não são um fenômeno isolado nem um acaso histórico. Agora, entramos em uma pergunta ainda mais profunda. E se a pirâmide não fosse apenas uma construção, mas uma tecnologia? Não no sentido moderno de fios e circuitos, mas no sentido mais antigo da palavra, uma forma capaz de organizar energia, informação e consciência. Na natureza, nada é desenhado ao acaso. A forma de uma colmeia, a espiral de uma concha, a estrutura do DNA, a geometria de uma flor. Tudo segue padrões precisos. A ciência moderna chama isso de geometria natural, padrões emergentes e auto-organização. Tradições antigas chamavam de geometria sagrada, linguagem do cosmos e inteligência da criação. A pirâmide pertence a esse mesmo conjunto de formas fundamentais. Por que a forma piramidal é diferente? A pirâmide possui características únicas, base ampla e estável, convergência de linhas para um ponto superior, equilíbrio perfeito entre altura e largura, distribuição simétrica de forças. Do ponto de vista físico, isso gera estabilidade estrutural extrema, concentração vetorial e organização de campo. Não é apenas um formato bonito. É um organizador natural de energia. Na física, chamamos de ressonância, quando um sistema entra em harmonia com uma frequência específica. Exemplos simples: um copo vibrando com o som certo, uma ponte reagindo a passos rítmicos, um diapasão ativando o outro. A pergunta é: formas geométricas também podem ressoar? Pesquisas modernas sugerem que sim. Certas formas amplificam ondas, estabilizam campos e organizam fluxos energéticos. A pirâmide é uma das formas mais eficientes nesse sentido. Estudos contemporâneos, especialmente em física aplicada e arquitetura bioenergética, observam que formas piramidais podem influenciar campos eletromagnéticos locais, a reorganização de cargas e microcorrentes, e ocorre um efeito de foco energético interno. Nada disso exige misticismo. É física de campos e geometria. A diferença é que civilizações antigas sabiam usar isso sem equações modernas. Ao longo do século XX e XXI, surgiram inúmeros experimentos, alguns acadêmicos, outros independentes, observando efeitos curiosos da forma piramidal. Alimentos ficam conservados por mais tempo. Sementes com crescimento alterado. Líquidos com mudança de estrutura molecular. Lâminas que aparentam manter o fio por mais tempo. Importante dizer, não são provas definitivas de poderes mágicos, mas são indícios consistentes de que a forma influencia a matéria. E isso, por si só, já é extraordinário. A pirâmide não cria energia. Ela organiza. Aqui está um ponto fundamental. A pirâmide não gera energia. Ela organiza, concentra, direciona e estabiliza. Exatamente como uma lente não cria luz, apenas a foca. Uma antena não cria sinal, apenas o capta. Isso muda completamente a forma de entender sua função. A biologia moderna começa a reconhecer algo fascinante. Células respondem a campos, formas, vibrações e padrões organizados. O corpo humano é profundamente sensível à geometria do ambiente.
Por isso, certos espaços acalmam, outros geram tensão e alguns favorecem foco e presença. A pirâmide, nesse contexto, pode ser vista como um espaço de coerência. Talvez a pirâmide não fosse templo, tumba ou apenas um monumento, mas uma interface entre terra e cosmos, matéria e consciência, humano e campo. Um lugar onde o ruído diminui, a ordem aumenta e a percepção se expande. Aqui entramos no ponto mais delicado e mais profundo. A forma sozinha não faz tudo. Assim como um instrumento precisa do músico, um templo precisa do silêncio e um laboratório precisa de intenção. A pirâmide, possivelmente, era ativada pela consciência humana. Não como superstição, mas como interação campo-consciência. Um novo olhar. Talvez as pirâmides nos ensinem algo simples e revolucionário. A forma influencia a energia. A energia influencia a matéria. A consciência influencia tudo. E talvez nossos ancestrais soubessem disso muito antes de termos nomes científicos para explicar. Não afirmamos verdades absolutas. Observamos padrões. Conectamos indícios. Abrimos perguntas. E agora, a mente começa a perceber, talvez as pirâmides não sejam um mistério por falta de explicação, mas porque exigem um outro nível de percepção. E agora, vamos avançar ainda mais. O que relatos antigos e observações modernas sugerem sobre seus efeitos no ser humano? Se isso está expandindo seus pensamentos, permita-se. Aproveite, curta e comente, se inscreva no canal Elevação da Consciência, compartilhe e vamos juntos rumo à elevação da consciência. Som, frequência e cura. Quando a geometria canta, o corpo responde. O universo não é silencioso. Durante muito tempo, acreditamos que o universo é silencioso. Mas hoje sabemos, tudo vibra. Átomos vibram. Células vibram. O planeta vibra. O corpo humano vibra. E onde há vibração, há som, mesmo que não audível ao ouvido humano. Agora, convido você a olhar para as pirâmides não apenas como estruturas visuais, mas como instrumentos acústicos, ressonadores naturais e câmaras de frequência. Pesquisas modernas mostram que várias pirâmides, especialmente as do Egito, Mesoamérica e Ásia, possuem câmaras internas com propriedades acústicas únicas. Características observadas: formas geométricas específicas, paredes de pedra maciça, proporções matemáticas precisas e espaços fechados com mínima interferência externa. Essas condições são ideais para a formação de ondas estacionárias, ressonância sonora e amplificação vibracional. Isso não acontece por acaso. Na física, ressonância ocorre quando um sistema vibra em sintonia com uma frequência específica. Exemplos simples: uma taça que quebra com um som específico, pontes que entram em colapso por vibração repetida, instrumentos musicais que amplificam o som. Agora imagine isso em escala arquitetônica. Uma pirâmide como um grande ressonador natural. A ciência moderna já comprova que células respondem a vibrações, tecidos se reorganizam por estímulos sonoros, e frequências específicas podem alterar estados fisiológicos. A chamada cimática mostra como o som organiza a matéria, água formando padrões geométricos, partículas se alinhando em formas precisas, caos se transformando em ordem. Se o som organiza a matéria, o que ele pode fazer dentro do corpo humano? Textos antigos e tradições orais falam de câmaras internas usadas para iniciações espirituais, estados ampliados de consciência, processos de cura e rituais de transformação. Essas câmaras não eram chamadas de templos no sentido moderno, mas de espaços de passagem. O indivíduo entrava e saía transformado. Em várias tradições, mantras hindus, cantos gregorianos, entonações egípcias, cantos indígenas. O som não era entretenimento. Era ferramenta de transformação. Quando o som correto encontra a geometria correta, o corpo correto, o estado mental correto, ocorre algo que não é apenas psicológico. Ocorre reorganização vibracional. A Terra possui uma frequência natural média, a chamada frequência Schumann, em torno de 7,83 Hz. Curiosamente,
Essa frequência está próxima das ondas cerebrais alfa e teta, estados associados à meditação profunda, intuição e cura. Alguns estudos sugerem que certas estruturas antigas amplificavam frequências naturais do planeta e criavam ambientes de coerência biológica. As pirâmides poderiam ter funcionado como interfaces entre o corpo humano e o campo vibracional da Terra. Hipótese central: som mais geometria igual transformação. Juntando os elementos, geometria precisa, massa de pedra, câmaras internas, ressonância sonora e presença humana consciente. Surge uma hipótese poderosa: as pirâmides podem ter sido tecnologias de transformação biológica e espiritual. Não máquinas mecânicas, mas máquinas de consciência. Cura não como um milagre, mas alinhamento. Nas tradições antigas, cura não era consertar algo quebrado. Era alinhar, harmonizar e restaurar o fluxo. Som e geometria fazem exatamente isso, restauram coerência. Quando o corpo entra em coerência, sistemas se reorganizam, emoções se equilibram, a mente silencia e a consciência se expande. O que isso nos diz hoje? Talvez as pirâmides não sejam relíquias mortas do passado. Talvez sejam mensagens em pedra. Lembrando a humanidade de algo essencial, a cura começa pela frequência e a consciência é a chave. Se o som pode reorganizar a matéria e a geometria pode amplificar a vibração, então talvez a verdadeira função espiritual das pirâmides não fosse controlar pessoas, mas ajudá-las a lembrar quem são. E agora, vamos tocar em algo ainda mais profundo: as pirâmides como interfaces entre a Terra, o cosmos e a consciência humana. E é aqui que a jornada realmente se expande. Quando olhamos para uma pirâmide, é natural pensarmos que ela aponta para o céu. Mas talvez a pergunta correta seja outra: o que acontece dentro de nós quando olhamos para o céu através das pirâmides? Esta parte não é apenas sobre arquitetura antiga. É sobre consciência cósmica aplicada à Terra. Alinhamentos estelares. Nada foi aleatório. Diversas pirâmides pelo mundo apresentam alinhamentos precisos com fenômenos celestes, solstícios e equinócios, nascer e pôr do sol em datas específicas e alinhamentos com constelações. No Egito, por exemplo, há fortes indícios de relação com o cinturão de Órion, constelação que, em muitas tradições antigas, simboliza origem, criação e renascimento. Outras culturas apontam para Sírius, estrela associada à renovação e ao novo ciclo. Ciclos solares e lunares. Padrões repetidos ao longo de milhares de anos. Além de especulações sobre a existência de vida em certas constelações. Isso nos leva a uma constatação simples, porém profunda: as pirâmides foram construídas em diálogo com o céu. Hoje, a ciência reconhece a precessão dos equinócios, um movimento lento da Terra que completa um grande ciclo em cerca de 26 mil anos. Curiosamente, muitas culturas antigas conheciam esse ciclo, o associavam a eras da humanidade, falavam de períodos de luz, queda e renascimento. As pirâmides parecem marcar esses ciclos, como se fossem bibliotecas de pedra, calendários cósmicos e âncoras temporais da consciência humana. Talvez não estivessem apenas medindo o tempo, mas preservando o conhecimento sobre a evolução da consciência. Outro mistério profundo: pirâmides não estão espalhadas aleatoriamente. Elas aparecem em continentes diferentes, em latitudes semelhantes e sobre regiões geologicamente sensíveis. Muitas delas coincidem com o que hoje chamamos de linhas-lei, nodos energéticos, interseções do campo magnético terrestre. Isso sugere que as pirâmides foram posicionadas onde a Terra fala mais alto. A ciência moderna começa a reconhecer a Terra como um sistema vivo e autorregulador, algo muito próximo do que povos antigos já diziam ao chamar o planeta de Gaia. Se a Terra é um organismo, seus campos são como sistemas nervosos, suas linhas energéticas funcionam como meridianos, e seus nodos são centros vitais. Nesse contexto, as pirâmides poderiam funcionar como pontos de acupuntura planetária. Não para dominar a Terra, mas para equilibrar seus campos. Alguns pesquisadores sugerem, de forma ainda exploratória, que as pirâmides ajudam a estabilizar campos eletromagnéticos locais, atuam como ressonadores naturais e organizam fluxos energéticos sutis.
Nada disso é apresentado como dogma. São observações, padrões e hipóteses. Mas quando vemos tantas coincidências se repetindo, a pergunta surge naturalmente: por que tantas culturas fariam o mesmo, sem comunicação entre si? Aqui entramos em um ponto essencial. Talvez as pirâmides não tenham sido feitas apenas para o planeta, para o céu e para a energia, mas para o ser humano. Como se fossem amplificadores de estados de consciência, portais de percepção e ambientes que facilitam experiências profundas. Olhar para o cosmos através da pirâmide é, ao mesmo tempo, olhar para dentro. E se todas estivessem ativas juntas? Aqui entramos em um campo mais especulativo e, justamente por isso, profundamente espiritual. E se as pirâmides formassem uma rede global? Essa rede fosse pensada para operar em conjunto? Sua ativação estivesse ligada à consciência humana coletiva? Talvez não sejam máquinas esperando ser ligadas. Talvez sejam espelhos, esperando que a humanidade alcance o nível necessário. Não tecnologia externa, mas consciência interna. Se a consciência humana muda, o campo muda. Se o campo muda, a Terra responde. As pirâmides, nesse sentido, não seriam o fim, mas testemunhas silenciosas de um potencial humano esquecido. As pirâmides não olham apenas para o passado. Elas não olham apenas para o céu. Talvez estejam olhando para o futuro. E talvez esse futuro seja agora. Porque talvez o maior mistério não seja como elas foram construídas, mas porque ainda estamos tentando entendê-las agora. Até aqui, observamos fatos, padrões, alinhamentos, números, geometrias, frequências. Nada disso exige crença, apenas atenção. Agora, chegamos a um ponto delicado e profundamente transformador. Aqui não afirmamos. Aqui abrimos possibilidades. Porque talvez o maior erro da humanidade moderna não seja ter poucas respostas, mas ter parado de fazer as perguntas certas. E se as pirâmides não fossem apenas estruturas? E se elas fossem funções? Funções para o planeta, para a consciência e para o ser humano. E se, mais do que monumentos, elas fossem instrumentos? Centros de iniciação, não de sepultamento. Diversas tradições antigas falam de iniciações. A iniciação não é morte física, é morte simbólica. É o processo onde o ego antigo cai, a identidade limitada se dissolve e a consciência se expande. As pirâmides, segundo muitos estudiosos independentes e tradições espirituais, poderiam ter sido centros de iniciação espiritual locais de preparação da consciência. Ambientes projetados para estados alterados de percepção. Não para todos. Não para turistas. Não para massas. Mas para aqueles que passavam por preparo psicológico, tinham ética, maturidade emocional e disciplina interna. Hoje chamamos isso de escolas de mistério. No Egito Antigo, essas escolas ensinavam autocontrole, silêncio interior, alinhamento entre pensamento, emoção e intenção, e a relação entre o céu e a vida humana. A pirâmide, nesse contexto, não seria o fim do processo, mas o ambiente final de uma longa preparação. Um lugar onde o ser humano entrava diferente e saía transformado. Se a forma piramidal concentra energia, se ressoa frequências, se estabiliza campos, então surge uma pergunta natural: o que acontece quando uma consciência treinada entra nesse campo? Talvez a intenção fosse amplificada, a percepção expandida e o estado interno fosse profundamente alterado. Não por magia, mas por coerência entre forma, mente e campo. Muitas culturas falam de pontos de poder, locais onde o céu encontra a terra, o invisível toca o visível e a consciência humana se torna a ponte. As pirâmides poderiam ter sido interfaces entre dimensões, pontos de alinhamento cósmico, portais internos, não externos, portais que não levam para outro lugar, mas levam para dentro. Se a Terra é um organismo vivo, se possui campos, pulsações, ciclos, então estruturas gigantes, geométricas,
precisas e posicionadas estrategicamente podem ter tido um papel planetário, não apenas humano. Talvez as pirâmides funcionassem como reguladores energéticos, estabilizadores do campo magnético, pontos de equilíbrio da consciência planetária e até conexão com outros planetas ou galáxias, como se fossem a acupuntura da Terra. Nada disso exclui a ciência. É importante dizer com clareza, nada disso nega a ciência. Nada disso exige crença cega. Estamos falando de hipóteses conscientes, padrões recorrentes, convergência entre ciência, espiritualidade e tradição. O erro não é questionar. O erro é não questionar. Talvez as pirâmides não tenham sido construídas para os mortos, mas para despertar os vivos. Não como espetáculo. Não como poder. Mas como lembrança. Lembrança de que o ser humano é mais do que matéria. A consciência pode ser treinada. A evolução não é apenas tecnológica, é interna. Se isso for verdade, mesmo que em parte, então surge uma nova pergunta. Quem éramos nós quando as pirâmides foram construídas? E por que esquecemos? Agora, vamos entrar ainda mais fundo. Iniciação, escolas de mistério, consciência antiga, hipóteses sobre nosso passado e, principalmente, o que tudo isso tem a ver com o agora. Por que talvez essas estruturas não estejam apenas no passado? Talvez estejam ativando de novo. E talvez estejamos prontos para lembrar. Durante muito tempo, acreditamos que as pirâmides eram monumentos públicos, visíveis, acessíveis a todos. Mas os registros antigos, históricos, simbólicos e espirituais sugerem algo muito diferente. As pirâmides não eram espaços populares. Elas não eram templos comuns. E definitivamente não eram lugares de visitação casual. Elas estavam ligadas às escolas de mistério. No Egito Antigo, o conhecimento mais profundo não era transmitido por livros, mas por iniciação. Iniciação não significava aprender algo novo, significava morrer simbolicamente para uma forma antiga de consciência e renascer em outra. Relatos antigos descrevem longos períodos de preparação psicológica e emocional, purificação do corpo e da mente, silêncio, jejum, contemplação, testes éticos e de maturidade espiritual. Somente após esse preparo, o iniciado tinha acesso a certos espaços internos, câmaras onde o corpo, a mente e a consciência eram levados ao limite do conhecido. Não para causar medo, mas para romper a ilusão. A pirâmide, nesse contexto, não era um prédio. Era um instrumento iniciático. Um lugar onde o ser humano aprendia algo essencial. Você não é o corpo. Você não é o nome. Você não é o cargo. Você é a consciência. E essa verdade não podia ser ensinada, precisava ser vivenciada. E agora chegamos a um ponto delicado e profundamente revelador. Diante da grandiosidade das pirâmides, muitos perguntam como povos antigos conseguiram fazer isso. E surgem duas hipóteses recorrentes: interferência de civilizações avançadas não humanas. Humanidade antiga com consciência e conhecimento muito superiores aos atuais. O erro moderno é achar que uma hipótese exclui a outra. Talvez ambas sejam incompletas isoladamente e mais verdadeiras quando integradas. Se existiram e existem civilizações avançadas além da Terra, por que presumimos que elas seriam externas e não também internas à própria consciência humana? E se a humanidade antiga não fosse primitiva, mas profundamente conectada ao cosmos, à geometria, à energia e à mente? Talvez o que chamamos hoje de tecnologia eles chamavam de consciência aplicada. O maior erro do mundo moderno não é ignorar o futuro. É subestimar o passado. Talvez não tenhamos evoluído linearmente. Talvez tenhamos esquecido. E isso muda tudo. Porque se esquecemos quem já fomos, o despertar não é criar algo novo, é lembrar. Nunca se falou tanto sobre pirâmides como agora. Coincidentemente, ou não, vivemos um período de mudanças no campo magnético da Terra, aceleração tecnológica, colapso de antigos sistemas sociais, expansão do interesse espiritual, questionamento profundo sobre identidade e consciência. Pesquisas modernas começaram a mostrar que a Grande Pirâmide concentra energia eletromagnética,
responde a frequências específicas e interage com ondas naturais do planeta. Ao mesmo tempo, a consciência humana está em transição. Mais pessoas questionam. Mais pessoas sentem que algo não encaixa. Mais pessoas percebem que o mundo externo não preenche o vazio interno. E aqui surge uma hipótese poderosa, não científica no sentido clássico, mas coerente simbolicamente. E se as pirâmides foram deixadas como marcadores de um ciclo? E se elas não foram feitas apenas para aquele tempo, mas para este? Como se dissessem, quando vocês chegarem aqui novamente, estarão prontos. Talvez as pirâmides funcionem como estabilizadores do campo planetário, pontos de memória da humanidade, gatilhos simbólicos de despertar. Não porque ativam algo externo, mas porque ativam algo em nós. Talvez o maior segredo das pirâmides nunca tenha estado nelas. Talvez sempre tenha estado em quem as observa. Elas não foram feitas para serem adoradas. Não foram feitas para serem temidas. Não foram feitas para provar poder. Foram feitas para lembrar. Lembrar que a consciência precede a matéria. O ser humano é mais do que acredita ser. A Terra é um organismo vivo. E o universo responde à consciência desperta. Talvez as pirâmides não tenham sido construídas para os mortos, mas para despertar os vivos. E a pergunta final não é: quem as construiu? A pergunta final é: o que elas estão tentando despertar em você? Porque talvez o próximo passo da humanidade não seja avançar tecnologicamente, mas lembrar quem realmente ela é. Gratidão por chegar até aqui. E lembre-se, somos família, somos somos universal. E vamos juntos nessa caminhada, rumo à elevação da consciência.